Estamos iniciando mais um podcast pela nossa TV a cabo, canal 20 da Superi Telecom. E hoje nós temos o grato prazer de receber o Roncalli, nosso vereador e farmacêutico há muitos anos. Sim. E é um prazer, Roncalli, tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Toninho Coelho. Boa tarde, nossos telespectadores. O prazer é meu, a honra é minha. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, batendo papo com você, relembrando coisas, né, da nossa história. Temos uma história em comum, né? Seu pai foi o meu primeiro patrão, é aquele que me deu a primeira oportunidade de emprego, com 13 anos de idade, né? E eu sou muito grato a isso. Eu tenho uma história para contar e eu sempre conto essa história com muito gratidão. Eu, na drogaria Santa Terezinha, entrei como entregador, com 13 anos de idade, e logo nos primeiros meses de trabalho, a empresa pagou um curso para os funcionários lá no Senac. O curso chamava Desenvolvimento Humano e Relações Humanas e Comerciais. Esse era o título do curso. E esse curso foi um divisor de águas na minha vida. A partir dali, eu vou falar assim, deslanchei, porque eu aprendi muito com esse curso. Roncalli, foi um grande presente que a sua família me deu. Então, papai foi um bom professor. Foi um visionário. E você, excelente aluno. Isso. Porque hoje você é uma pessoa muito respeitada na área da farmacêutica e até renomado internacionalmente. Obrigado. Faço consultas farmacêuticas Nós temos valadarense em todo lugar do mundo, né? Então, pessoas do Japão, dos Estados Unidos, de Portugal, da Itália, sempre, hoje com as tecnologias, né? É muito fácil você ter acesso. Eu costumo dizer o seguinte, entendeu, Roncalli, que o farmacêutico, ele, com o passar do tempo, ele começa a conhecer tanto de medicamento que passa a saber mais de medicina do que o próprio médico. Da farmácia clínica, né? Vamos dizer assim. É um aprendizado diário, né? E a gente vai acumulando realmente conhecimento e experiência. Né? Isso faz o diferencial. E eu sempre falo também, fazer o que gosta é o maior diferencial. E eu, quando eu estou dentro da farmácia, eu estou ali num lugar que eu não lembro de mais nada. Me concentro, tenho um foco ali e sou plenamente realizado ali naquele local. Então é muito gostoso, é muito gratificante você ouvir das pessoas que abaixo de Deus foi você que me curou. Essa frase aí é fantástica, me toca muito. Roncalli, e o que você gosta mais? Da farmácia ou da vida pública como vereador? Eu gosto mais da farmácia, não tenho dúvida. A política entrou na minha vida como forma de contribuir para o bem comum. Eu me senti um chamado, né? Muitas pessoas me perguntam até por que não foi antes, mas eu sempre falo que Deus tem a hora certa para tudo. E foi um chamado e eu tenho dado a minha contribuição na medida da minha competência, do meu saber, e me realizo também na política. Fui o vereador mais votado, né, na última pleito. 3 mil votos. 3.101, né? O 1 é o meu mesmo, né? Então é 3.100 votos de pessoas que confiaram em mim. Mas a gente sabe também que a eleição tem 2 momentos, né? O antes e o depois. Então eu sou o vereador não sou o vereador dos 3.101 votos, eu sou o vereador da cidade. Isso. Ô, Roncalli, né? Você teve a gentileza de trazer aqui para o nosso podcast uma série de documentos aqui sobre as suas realizações, sobre os seus pensamentos políticos. Isso é muito importante, porque mostra também que você é uma pessoa
preparado, né, culturalmente para a função da política. Né? Então aqui, Roncalli, esse primeiro jornal aqui fala sobre a prestação de contas do mandato do vereador Roncalli, da farmácia. É bem extenso, Roncalli, mas desses projetos aqui, todos que você apresentou, qual que você acha que foi mais importante aqui? Nossa, é difícil. Sabe aquela coisa que você pergunta ao artista qual música que ele gosta mais? Gosta de todos. Ele gosta de todos. Mas temos aqui uma preocupação muito grande com a violência praticada contra a mulher, né? Tem um projeto aqui que nós desenvolvemos lá na Câmara em relação à questão da violência doméstica. Então, todo condomínio aqui em Valadares, o síndico é obrigado, ao menor sinal, indícios de violência contra mulher e crianças, ele é obrigado a reportar às autoridades, aos órgãos, né, de segurança. Então, tenho vários outros que são que eu gosto muito, e poderíamos aqui citar, proíbe qualquer tipo de medicamento em supermercados, né, porque precisa de uma orientação técnica para se vender um medicamento. Então, essa preocupação com a saúde também, a gente teve esse cuidado de olhar, ter um olhar criterioso para essa área isso da saúde. Isso é importante porque realmente eu me lembro de há pouco tempo de estar nos Estados Unidos e o supermercado estava vendendo remédio, mas naturalmente com farmacêutico, né? São as drugstore, né? Vende até medicamento, né? Até. É um jornal do meu primeiro mandato, uma prestação de contas, nos quais eu presto conta àquelas pessoas, né, que fizeram parte, né, de todo o meu trabalho em si. Então aqui tem fotos, tem as reportagens, tem prestação de contas em si, das todas as ações que nós praticamos durante o mandato. Tem fotos aqui com todas as lideranças, eu faço questão sempre de prezar pelo diálogo, pela convivência harmônica, independente da formação política da pessoa. Então eu procuro sempre um diálogo, e isso também eu quis mostrar no jornal. Estou vendo aqui você com um retrato com o ex-prefeito André Mello. Você fazia parte da bancada de apoio Fazia parte da bancada, inclusive eu fui líder de governo dele nos últimos 2 anos do mandato dele, e fizemos um trabalho, eu falo, de excelência na Câmara, não só defendendo o governo, mas defendendo as propostas que ele tinha para a cidade. Então, assim, nós relembro aqui que durante a minha gestão como líder de governo, nós não perdemos nenhuma votação, mesmo porque, além do trabalho feito ali na base com os pares, eram projetos com muita seriedade, com muita transparência e com a preocupação principal de olhar o bem comum. É lógico que não agrada a todo mundo, mas fizemos a nossa parte. Temos a consciência tranquila de que... Eu acho, entendeu? A minha opinião, o André foi bastante injustiçado, entendeu? Porque ele teve um mandato de 8 anos, né? Mas passou pela Covid. Passou por 2 enchentes. Enchente, né? E realmente, eu acho que teve um erro deixar a rua com muitos buracos, porque toda vez que se passa num buraco, xinga a mãe do prefeito, né? Então... Às vezes também a administração pública, ela pega... A política passa muito pela comunicação. É muito importante. Então, às vezes, eu sempre falo que o André, às vezes, pecou muito na comunicação do que ele é, do que ele fez, Então, deixou espaço
para críticas. As críticas foram maiores do que os elogios, mas muito culpa dessa deficiência de comunicar. E realmente e o nosso querido André vai ser candidato a deputado? Eu não posso dizer com certa certeza, mas estamos meio afastados depois das últimas eleições municipais. O grupo se desfez um pouco e as últimas notícias que nós temos é que ele recuou até então, né? Mas ainda está a tempo ainda de repensar as decisões, né? A janela partidária fecha dia 4 de abril, então existe tempo aí. Lógico que ele deve estar, eu imagino, aí são palavras minhas, cuidando da vida financeira dele, dos negócios dele. Então, porque a pessoa que fica com 8 anos à frente de uma prefeitura, que é problemática, né? Deixa de lado os negócios dele, né? Deixa. A política não tem tempo, A política exige isso, né? Se você quer dedicar, ainda mais no executivo, né, precisa de ter um foco. Então a família, os negócios ficam um pouco de lado. Precisa delegar para aquelas pessoas de confiança, porque a vida em si da pessoa, ela se confunde com o cargo. Não dá para fazer as duas coisas, não. Tem que sacrificar alguma coisa. O Roncalli, nessa informação aqui da sua prestação de contas de 2025, tem uma entrevista aqui, eu estou olhando aqui rapidamente, mas uma das perguntas que o repórter faz a você é o seguinte: você é político de direita ou esquerda? Na verdade, essa pergunta sempre vem à tona. Você falou sobre os meus textos aí. Eu sempre deixo a minha posição assim clara, que eu sou de centro. Eu tenho um pensamento que essa polarização ela é muito, muito prejudicial para a nossa sociedade, para o Brasil. Então, eu me considero, né, um social-democrata, né, prezo pela liberdade, todos os tipos de liberdade, e eu acho que você tem coisas boas na esquerda, coisas boas na direita. Precisamos ter um espírito de nobreza, e que está faltando muito nos nossos políticos hoje em dia, de você reconhecer no outro o adversário, mas não o inimigo. Então é preciso que tenhamos esse discernimento para que possamos avançar. Até então, nossa sociedade, nos últimos anos, ela tem sido prejudicada, né, com essa polarização. Então, não é... Muita gente fala assim, na política, no meio político, tem uma forma pejorativa de falar de quem é de centro. Você é mureta e fica em cima do muro. E eu nego essa questão, porque dizem que o mármore do muro é mais quente, então não é bom ficar em cima do muro, mas ficar no centro da discussão, procurar sempre o caminho do diálogo e do entendimento e do positivismo, no sentido de procurar as coisas positivas. Mas, hein, Roncalli, eu sou bem, não sei se eu sou bem mais velho que você, mas... Não. Você tem quantos anos? Eu tenho 63 anos, vou fazer agora esse ano. 80, entendeu? Mas eu já acompanhei várias políticas, entendeu? Municipais, e essa é uma técnica, entendeu? É uma estratégia, a polarização, entendeu? É assim. É uma estratégia eleitoral que a gente percebe claramente para fins de ganhos políticos, entendeu? Houve aqui, vou dar um exemplo,
mais antigamente, né? Existia uma polarização muito grande entre o doutor Raimundo Avegaria e o doutor Hermílio Gomes. Era o DN e o PSD. Era uma coisa bem polarizada. Mais recentemente, entre dois primos, que eram o Ronaldo Perim e o Pedro Tassis. Sim. Então, aquilo era alimentado, dava a impressão de que era realmente fomentado como uma estratégia política. Uhum. Criar uma polarização para poder, né, tirar proveito eleitoral. A política é feita de narrativas, né? Você precisa, o eleitor, ele vota muito pelo coração, né? E não pela razão. Então é realmente uma estratégia válida, mas na medida que essa estratégia ela foge do controle, né? Ultrapassa a linha do respeito à pessoa, você ser adversário é uma coisa, você virar inimigo é outra, totalmente diferente, né? Então, para ilustrar isso, vamos só... há uns 2 anos atrás, tivemos um episódio muito triste no Rio Grande do Sul, onde um eleitor do PT matou um eleitor no churrasco do PL. Uhum. Né? Eu penso assim, era um momento de o Lula e o Bolsonaro ir para a TV e falar assim, nós somos diferentes, nós pensamos diferente, mas nós não aceitamos isso no Brasil. Mas esse espírito de nobreza, de falar assim, vamos olhar o bem comum, não vamos deixar isso acontecer, né? Isso era necessário. Pouca gente tem esse espírito. Mas, infelizmente, então, nós somos uma época que tínhamos políticos como Tancredo Neves, Leonel Brizola e tantos outros que tinham essa veemência na narrativa, mas tinha também aquele poder, aquela nobreza de reconhecer no outro, né, um adversário, não um inimigo. É claro. Estou vendo aqui também no seu jornal aqui um artigo muito interessante. Governador Valadares, uma cidade de vocação rural. Eu tenho essa visão. Essa tese sua aqui. Essa tese, ela me acompanha e eu defendo essa bandeira, né, da agricultura familiar, né, de melhorar as estradas, de melhorar a vida do homem do campo. Eu acho que nossa região aqui, quem conhece o nosso interior do município, vamos falar assim, nós somos cidade do interior, mas o interior do interior, ele é muito sofrido e ele tem um potencial de produção enorme. A gente viaja aqui para o estado do Espírito Santo e vê como que é desenvolvido a agricultura, né, nas pequenas cidades, Santa Teresa, Santa Maria de Jequitibá, aquela região das montanhas, é café, é banana, tem vários tipos vinho, de vinhos. Vinhedo, né? Então, assim, e nós temos todos esse potencial, mas a gente não explora. Temos não só o potencial, né, rural, mas o turístico também. Nós temos um monumento, né, aqui a nosso favor. Quem conhece o circuito do Lagarto no Espírito Santo, o circuito em Santa Teresa, esqueci o nome agora, Caravaggio, Circuito Caravaggio, que é um exemplo de desenvolvimento da área rural, do turismo. O turismo é entrelaçado com o rural, né? Com a música, com a cultura, com a agricultura e com a culinária, tudo entrelaçado. E nós temos esse potencial escondido. Infelizmente, ainda não despertamos para esse lado. E eu sempre tenho levado essa mensagem, sempre que posso, que nós precisamos desenvolver, né? A cidade, ela não tem... Eu assisti o seu podcast com o vereador Jamir, um camarada, né, fora da curva, e ele falou isso, nós temos que desenvolver.
Nós temos que escolher aonde nós vamos. Não adianta você entrar no carro e não saber para onde vai. Nós temos que definir o nosso destino, construir isso. E está faltando isso na cidade. Precisamos desenvolver, seja na área rural, seja no turismo, seja na indústria, no comércio, mas definir aonde a gente quer chegar. Essa questão da agricultura realmente é de extrema importância, porque você vê cidades no estado de Minas que cresceram na base da agricultura, que é Uberlândia, Patos de Minas. Sim. Com esse Patos de Minas era uma cidade pequenininha, hoje uma potência, uma cidade bem... Montes Claros. Montes Claros. Então, a agricultura... E na última gestão do André, o Ivan, né? Ivan, secretário do Meio Ambiente. Fazendo um trabalho espetacular. Muito bom. Ivan fez história, deixou uma estrutura, né, para dar continuidade. Né? Estamos vendo aí que eles têm trabalhado nesse governo, né, mas precisa melhorar ainda mais essa relação, né, da cidade com o campo, do executivo com o campo, né, até mesmo do legislativo. Aqui, Juan Carlos, você já falou a questão da polarização, né, da importância de ter mais diálogo, né, e entendimento. Porque é o seguinte, você vê no futebol, eu sou atleticano doente. Eu também. Você também é. Eu também. Não vamos polarizar aqui. Mas a questão é o seguinte, eu gosto demais do Atlético, mas eu gosto mais do esporte, entendeu? Eu não polarizo com cruzeirense de jeito nenhum. Mas eu gosto do esporte, entendeu? Eu acho que a gente tem que torcer para o esporte. Então, essa questão política também é a mesma coisa. Precisa. Eu acho que terminou as eleições, a gente tem que apoiar, ajudar quem ganhou, entendeu? Porque... O cargo ele é quase que litúrgico, a gente precisa respeitar. Aquele que ganhou, ele precisa de apoio para todos ganharem juntos, né? Naqueles próximos anos ali, é preciso trabalhar juntos. Porque precisa gostar da cidade, né? Hoje eu faço parte da base do governo Sandro, apesar de não ter caminhado com eles na eleição, mas nós sentamos, nos entendemos e estamos trabalhando junto em prol de um bem, de um bem comum, de um bem maior, que é governador Valadares. Então, assim, até aproveito a oportunidade de agradecer a recepção, mesmo estando em outro grupo político, eu fui muito bem recebido e estamos desenvolvendo um trabalho na medida que a gente não abrimos mão da independência de criticar, de mostrar os caminhos que a gente tem convicção, que é o melhor, mas também aceitar aquilo e trabalhar junto, mesmo com coisas que a gente não concorda e acha que poderia ser um caminho melhor, mas se foi aquela escolha do executivo, nós temos que apoiar e fazer dar certo. E tem que ter um contraponto, né? Não pode ficar todo mundo apoiando, né? Tem que ter alguém para criticar, na verdade. Isso. Nós estamos aqui conversando com o vereador Roncalli, um campeão de votos. 3.101 votos. Farmacêutico e você também é formado em direitos? Caramba. Eu tenho 4 cursos superior. Né? Direito, Sociologia, Administração de Empresa e Farmácia. Isso. Alguém tinha me falado que você estava estudando medicina também? Não, esse boato foi um boato, foi uma fake news do bem, né? Eu sempre falo que é uma fake news do bem, porque não é uma coisa ruim. Mas eu estava fazendo um curso de pós-graduação em Vitória, na Univix, e eu saía daqui à sexta-feira à noite, ia para Vitória no final de semana. O curso era em clínica farmacêutica, pós-graduação. E alguém chegava na farmácia, os meninos falando, a gente foi para Vitória estudar.
Acho que alguém entendeu que eu fui para Vitória estudar medicina. E aí surgiu esse assunto. Eu tenho desmentido, né, esse boato, mas, no entanto, é um boato que não faz mal para ninguém, mas a verdade sempre tem que prevalecer. Né? Não estou fazendo, não tem mais tempo para isso, não. Eu estou vendo aqui uma matéria, né, nessa última revista aqui também, do Conceito, sobre a importância de priorizar em uma cidade com recursos limitados. O Jamil estava, semana passada, falando sobre a questão da receita e despesa do orçamento. Né? Que realmente é um orçamento apertado, né? Muito apertado. Diante de tantas demandas, né? A nossa cidade cresceu territorialmente muito e a arrecadação não acompanhou o crescimento territorial. Então, assim, isso é uma dificuldade muito grande. Dar conta de pavimentação, saneamento básico, limpeza, funcionalismo público, educação, saúde, precisava aí de um orçamento mais volumoso, mas nós não temos. Então, assim, como eu assisti o seu podcast com o Jamil, ele falou muito bem, nós temos aí um orçamento de 2,5 bilhões de reais e você é economista, você sabe, um aumento desse não vai acontecer. A nossa arrecadação no ano passado, né, foi quase que 1 bilhão a menos do que o orçamento atual. Então nós temos aí que colocar o pé no chão e ver o que o orçamento não é obrigado a cumprir, nem tem como cumprir. Mas agora que tem um plano no papel, é preciso escolher a dedo o que a gente vai fazer, porque não vai dar conta de fazer tudo. Essa é uma realidade. Roncalli, a gente conhece, sabe, das dificuldades, na verdade, mas o que está sendo feito pela prefeitura no sentido de aumentar a arrecadação? Se existe algum plano nessa área econômica? Quando você vai pedir um crédito num banco, o banco vai pedir um documento para você, que é seu faturamento nos últimos 12 meses. Esse é o básico. A partir dali você vai ter os seus créditos. Se a gente for olhar o faturamento dos últimos 12 meses da cidade, esse orçamento está fora da realidade. O que vai fazer para aumentar, para chegar próximo do orçamento? A única coisa que teria que fazer a curto prazo seria aumentar imposto. Isso é uma medida, né, difícil de fazer, porque você tem que fazer isso um ano antes, né? Ali pelas legislações você tem que... Então, não tem o que fazer. Ao meu entendimento, não existe o que fazer. Precisamos ver aí quem tem impostos atrasados, fazer uma campanha para arrecadar impostos, para pagar o IPVA em dia, pagar o IPTU, para a população pagar o IPTU, para ver se a gente arrecada mais. E a questão da diminuição da despesa? O executivo tem demonstrado essa preocupação, tanto que dispensou muitos contratados no final do ano. Né? Não deve recontratar. Se quer cumprir grande parte do orçamento, não pode contratar. Precisamos fazer a máquina funcionar diante do que temos de mão de obra. Essa é uma grande realidade. Precisa de conscientizar o funcionário público, ele precisa, né, render mais, precisa arrumar uma forma de motivar esse funcionário público para trabalhar mais, para produzir mais, né, e dar conta do recado, porque contratar mais para poder produzir não pode. Então, assim, é uma situação muito difícil economicamente, matematicamente. O
o prefeito ele vai ter um quebra-cabeça que ele vai ter que... É um nó que ele vai ter que desfazer, porque não é uma equação fácil. O prefeito, no caso aí do Sandro, prestigia o funcionário concursado? Eu creio que sim, é uma política dele, apesar do último ano ele não ter dado um aumento, né, real, que hoje em dia é a crítica principal do funcionarismo público, é não ter sido repassado a inflação para o salário. O que nós temos de informação é que isso será corrigido agora e vamos colocar aí as coisas, né, o que depender do legislativo, é que nós vamos colocar as coisas, né, nos devidos lugares, colocar os pingos nos is e dar a César o que é de César, para ver se a gente apazigua essa relação e motiva a máquina a funcionar melhor. O Roncalli, é uma questão não é de curto prazo, questão, por exemplo, de ações voltadas para a captação de indústria, captação de novos investimentos, porque eu percebo o seguinte, que a Sudene, a gente conseguiu a Sudene aqui com muita dificuldade, mas parece, dá a impressão que aquilo está morto. Está emperrado, né? Está emperrado. Parece que não tem... Um sonho que não se concretizou, né, na prática, né? Nós temos uma estrutura muito boa, né? Temos uma rodovia, temos ferrovia, precisamos melhorar o aeroporto, precisamos ter cuidado com o meio ambiente, né? A EGEA aí precisa dar conta do recado com relação ao saneamento básico, porque uma indústria não vai vir aqui se você não tiver uma estrutura boa para proteger o meio ambiente, proteger o Rio Doce, porque essa é uma pauta mundial, né? Você não pode... o progresso ele tem que vir sustentável. Não dá para... Deixa eu falar para você. Conversando com alguém ligado ao Distrito Industrial e pessoas muito ligadas ao Distrito Industrial, ele falava do descuido com o Distrito Industrial, a falta de espaço para novas indústrias, entendeu? Precisamos criar... eu vou repetir aqui o que o Jamil falou. O executivo ele precisa resolver essa questão do Distrito Industrial. Ou ele assume e resolve, aí precisa de recurso, ou ele passa esse problema para a iniciativa privada, né? Com incentivos fiscais, doando terreno, mas precisa resolver. Eu acredito que a melhor forma é essa: chamar a iniciativa privada e falar assim, vamos fazer o novo distrito industrial aqui. A prefeitura vai entrar com saneamento básico, com a estrutura, e aí vocês continuam. O que precisar, precisamos fazer uma sociedade aqui, uma parceria público-privada para a gente deslanchar isso aqui. E o aeroporto? O aeroporto é mais complexo, porque é verba federal, não é uma coisa que precisa... Mas uns falam até que o aeroporto é inviável, não tem nem condições de... Não, condições técnicas tem. Tá faltando vontade política e condições assim para alguém tocar aquilo ali com seriedade e tanto que já começou as obras. Não tenho ido lá, mas final do ano passado a estrutura do aeroporto já está quase toda pronta, mas as obras estão paradas. Mas espaço físico tem e condições de melhorar muito o nosso aeroporto também tem. E sem o aeroporto fica difícil. Um grande empresário não vai vir de Belo Horizonte para aqui ônibus, de 381. Então, minha pergunta é a seguinte: o nosso prefeito está com a vontade política de resolver essas questões? Eu creio que sim, muito motivado, muito alegre, muito disposto. É isso que eu vejo. A mensagem que ele passa é essa, nesse segundo ano. O primeiro ano tinha um orçamento aprovado
do prefeito anterior, da gestão anterior, e agora parece que tomou as rédeas na mão e agora ele tem tudo para deslanchar, né? Tem o apoio da Câmara quase completo, né? E não tem, não, graças a Deus, acredito que não vamos ter enchente, não vamos ter nada que atrapalhe. Se Deus quiser. Né? E então precisa mostrar a que veio. Ele pode contar com o apoio da Câmara, do presidente... Lembrar que passa rápido, já se passaram um ano, né? Presidente Ale Ferraz, os 20 vereadores, tem 2 de oposição, o Jamir é independente, mas tem uma boa vontade enorme em contribuir. Ajudar, né? Tem condições, né? Você conhece o Jamir pessoalmente e sabe o quanto que ele é competente. Os outros, todos os vereadores, com muita boa vontade, com muita motivação para ajudar o Executivo e fazer essa cidade ir para frente. Para frente. Nós precisamos... Calho, o Salmo já manifestou ali, o horário está curto, está terminando. Mas eu queria fazer a última pergunta. Sim. Você é vereador por 2 mandatos, não é? Sim. É verdade? Qual que é o seu futuro político? Qual que é a sua pretensão? Eu vou plagiar o Jamir de novo. Nós não temos uma pretensão ainda concreta, mas nós vamos participar do pleito. Precisamos, né, ter um sinal verde do nosso partido, né? Colocamos o nosso nome à disposição para o que for preciso, mas, entre aspas, exigimos uma estrutura, né, para contribuir para o partido, contribuir na expectativa de contribuir para a cidade. Estamos ouvindo, vamos participar ou apoiando o candidato ou sendo candidatos, mas ainda não temos aí uma definição, mesmo porque ainda ainda é cedo, vamos falar assim. Dizem que o senhor Fábio da Casa Rio Doce, você sabe muito bem quem é, falava que o Brasil só começa a funcionar depois do Carnaval. Ele sempre falava assim. E aí, de certa forma, é verdade. Então, assim, precisamos... Existem várias conjunturas que vão ter que se definir ainda para a gente poder falar o que vai ser. De forma que estamos preparados para o que der e vier. E a gente trabalha nesse sentido e sempre visando o bem comum, né? As vaidades, os desejos pessoais, os interesses pessoais ficam de lado nesse momento, porque... igual eu falei, a primeira pergunta tem a ver com a última pergunta. O meu grande amor é a profissão, é ser farmacêutico, é cuidar das pessoas. Se eu tiver a oportunidade de cuidar de uma forma mais abrangente, certamente eu vou aceitar a missão. Mas está na mão de Deus. Roncalli, muito obrigado. Eu que agradeço. Desejo você sucesso na sua carreira como farmacêutico, ou seja, um grande vitorioso. Obrigado pelo reconhecimento. E que você tenha um futuro brilhante aí também. Obrigado. Na área política. Estamos assim, preparados para contribuir, para trabalhar e tentar. Nós adotamos, né? Nós somos... sou de Virginópolis, né, da cidade do seu... Somos conterrâneos. Mas adotamos essa cidade desde os 3 anos de idade, estamos vivendo aqui, e é a cidade do coração, é a cidade onde a gente quer que os filhos herdam uma cidade melhor, e aí... Isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Roncalli, muito obrigado. E nós também queremos agradecer aos nossos assinantes pela atenção e até o próximo podcast. Muito obrigado.